Adriana, aqui no B, em fatologia, na primeira linha você fala do acervo de acertos intelectuais. Aprofunda um pouco, por favor. Sim, você vê que é o primeiro que eu coloco logo depois da autoconfiança, né? Porque a autoconfiança, ela vai vir, porque eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? O que traz essa autoconfiança que vai fazer a gente cada vez mais produzir, escrever, fazer os livros e tal. Então, eu vi que como é que a gente vai construindo isso? Uma das coisas é o acervo de acertos intelectuais. Então, você vai acumulando acertos no uso do seu mental soma, seja da memória, associação de ideias, você vai acumulando. Então, aquilo vai te dando confiança. Opa, então, eu estou indo mais ou menos bem nesse lado aqui. Então, é importante ver essa relação com a produtividade. Então, você vai fazendo, você vai produzindo e tendo autocrítica. Opa, não, peraí, então, eu acertei. Então, se eu acertei, vai te dar o quê? Um retorno, um feedback, estou indo bem. Ou não. Se eu errei, opa, então o que eu estou precisando consertar? Será que minha memória não está tão boa? Eu não estou tão clara para expressar algum fato? Então você, por exemplo, vai escrever alguma coisa. Aí vem, olha, isso não está claro. Opa, então já é um retorno. Eu tenho que treinar, ser cada vez mais clara na minha escrita. E aí cada vez que você, o que eu coloco lá depois, cada vez que você vai escrevendo e as pessoas vão entendendo mais de pronto aquilo que você quis passar, porque uma coisa é aquilo que você quer passar, outra é aquilo que você consegue escrever. Às vezes não está exatamente igual. Quanto mais próximo fica essa relação, aí você tem um feedback. Não, olha, eu consegui expressar, seja verbalmente, ou seja escrito, aquilo que eu estava pensando. Opa, fiz uma, fiz duas, fiz três, vou fazendo. Oh, então você fica mais confiante nessa sua capacidade de clareza, de explicar. E assim vai. Então, isso para outras situações. Então, esse acervo eu acho muito importante. Aí vale a gente analisar e ver a importância do feedback, a importância da crítica, para a gente ir construindo e verificando. Ah, aqui eu acertei, aqui eu errei. Entendi. Só mais uma pergunta. Sim. Em parafatologia, na penúltima linha, você fala da aceitação das achegas amparadoras irresistíveis. Sim. É porque se a gente está fazendo uma... Tem até um princípio que eu não escrevi aqui, né? Que é o princípio que se você está fazendo alguma obra cosmoética, algum empreendimento cosmoético, você vai ter um amparo de função. Né? Então, esse é um princípio. Né? Então, se vai ter um amparo de função, você está trabalhando, vão ter achegas amparadoras. Quer dizer, os amparadores eles vão inspirar você sobre alguma coisa. E a questão é a autoconfiança intelectual que te faz aceitar o desafio. Porque essa irresistível, às vezes, são as mais difíceis. É uma situação, vem uma ideia de fazer alguma coisa, de fazer um verbete, de fazer um livro, seja o que for, um artigo. E você fala, não, mas eu não vou dar conta, não. Então, é essa confiança, não, peraí, eu posso não saber nada, mas eu vou, por onde eu começo? Então, é esse despojamento de aceitar essa inspiração. Porque inspiração todos nós temos. A questão é quando que a gente vai ter essa ousadia, de certa forma, de encarar o desafio e procurar escrever. Seja, vamos dentro das nossas limitações, mas é fazendo que a gente vai crescendo nisso. Era isso que eu queria pautar. Tá, muito obrigada. Adriana, sim? Em fatologia, na segunda linha de baixo para cima, pode falar um pouco sobre essa noção autêntica dos autolimites intelectivos? Sim, que ela começa antes, né? Então, quando você tem a conscientização da relevância de aprimorar os atributos mentais somáticos, é aquela hora que você vê que o mais importante, então, é você ter a cabeça boa para funcionar, independente se os fatos mudarem tudo. Tudo agora que a gente pensou até agora mudou, verdade? Verpom. Nada disso agora vale mais, mudou tudo. Por exemplo, né, uma situação extrema. Opa, o que vai dar autoconfiança a gente ficar de pé? Não, peraí, eu vou aprender isso aqui. Peraí, me dá um tempinho que a gente vai estudar isso aqui. Então, se você começa a ver isso, você vai ter um empenho permanente na depuração também autocrítica, que é como você vai avaliar como os seus atributos estão funcionando. Então, como é que está a minha memória? Como é que está a minha associação de ideias? Como é que está a minha imaginação? Como é que está a minha apreensão da realidade? Ainda tem muita distorção? Como que está isso? E aí, quando você vai depurando essa autocrítica, você vai chegar a um diagnóstico, que é a noção autêntica do seu autolimite intelectivo. Então, ó, a minha memória está nesse nível aqui.
Ah, tá. Então, eu posso aprimorar, estudar mais para aumentar um pouquinho. Então, Uma situação assim extrema que a gente vê bem alto limite é quando, por exemplo, uma questão de adoecimento. Então, há uma queda dos atributos conscienciais. Então, é duro, porque você vê assim, caramba, não, já não estou mais, não estou pensando, minha memória deu uma caída. E aí tem que ter o movimento de que, opa, vamos recuperar isso aqui. O que eu preciso fazer para pelo menos voltar? Eu sei que meu limite era aqui, eu estou aqui, não, alto lá. Vamos seguir para ver se eu chego aqui de novo. E daqui sempre expandir. Porque se a gente não tem a noção desse limite, a gente acaba tendo às vezes uma visão distorcida. Ah, não, minha memória é ótima, eu não vou nem me preocupar em melhorar a memória. Será que é ótima? Será que sempre não pode melhorar mais? Como é que é a minha atenção? Eu tenho uma boa atenção? Eu sou mais dispersiva ou mais atenta? Então, não, eu sou muito atenta, ponto. Não. Qual é o nível dessa atenção? Ainda pode melhorar? E eu parto do princípio que sempre pode, né? Nós sempre podemos aprimorar todos esses atributos. Então, essa consciência do limite é que vai fazer a gente fala depois, a credibilidade do autodiagnóstico intelectual, fundamentando a autossegurança. Então, você sabe, até aqui eu dou conta, até aqui eu confio na minha cabeça, aqui eu vou registrar, porque a minha memória não vai dar conta de rodar isso aqui, não. Então, eu vou registrar isso aqui. Então, a princípio, assim, não tem limite. Quem coloca o limite é a condição atual da pessoa, e ela tem que estar sempre superando, procurando ver e superar esse limite. Porque a gente pensa bem, imagina como são os atributos conscienciais do serenão. A gente não tem nem ideia como que é a memória dele. Mas a gente sabe que hoje, no meu nível, a minha memória é X. Então, até aqui eu confio na minha memória. Mais do que isso, vamos registrar, porque não dá para confiar. Um exemplo, tá? E aí, mas sem perder a motivação para ir aumentando. Porque o negócio é infinito. Até chegar lá no serenão, imagina o que a gente tem que andar ainda. Ainda nessa questão de limite, você acha que a pessoa ela pode escrever sobre qualquer assunto ou ela tem que mais escrever sobre aquilo que ela sabe? Não, olha, depende. Por exemplo, limite. Aí é questão do limite. Qualquer assunto, desde que eu estude, agora tem que ver qual é o assunto. Se eu vou querer escrever sobre consciência livre, é meio difícil. Se eu não tenho projeção de mental soma, vai ser muito difícil. Eu posso fazer uma série de elucubrações, mas vai ser mais difícil do que eu estudar alguma coisa que está mais próxima, que eu tenho mais acesso aqui. Entendeu? Mas não quer dizer que eu não vá estudar, entendeu o que eu quero dizer? Agora, o mundo está aí para ser estudado, agora você vai vendo. Não se limitar, então isso é muito difícil para mim, eu vou ficar só no fácil. Esse é um risco, entendeu? Não, vai se pondo desafios. Não, vamos ver. Não tenho projeção de mental soma, então por que eu não vou investir em ter? Sei lá, eu acho que cada um tem que ter essa força, entendeu?